Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30, mas que fica gravado para as pessoas assistirem a hora que desejarem, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Então que vocês aproveitem bastante essas reflexões para que vocês mesmos também tomem suas decisões de mudança, de novos rumos na vida, de força que todo mundo precisa ter, principalmente nesses tempos tão difíceis. Então, o nosso objetivo é dar as informações e as condições para que cada um faça a sua reforma íntima, que cada um sonhe com uma vida mais feliz, porque é nos sonhos que as coisas se realizam, né? Primeiro sonhar, projetar e depois ter vontade de mudar. Nas nossas vidas, nós cometemos muitos equívocos. Na semana passada, nós vimos a lei de causa e efeito, né? É o processo da reencarnação, e tudo fica gravado em nós. Mas existem pessoas que, numa vida, conseguem dar uma grande virada. Então, nós temos o exemplo de Saulo, por exemplo, que de perseguidor dos cristãos, se transformou no maior divulgador do cristianismo. Ele fez tanto bem depois que ele se transforma e muda de nome de Saulo para Paulo, que tudo que ele fez de errado praticamente se apagou. Se não tudo, quase tudo. E passa a ser um dos grandes trabalhadores do Cristo. Hoje um espírito muito iluminado, Paulo. Mas, quando a gente fala de cristianismo, normalmente a gente aborda muito a posição dos homens. As mulheres, naquela época, no tempo de Jesus, eram colocadas em segundo plano. Até hoje, em algumas culturas, infelizmente, a ignorância do homem ainda faz com que a mulher fique um degrau abaixo do homem. Mas entre o povo hebreu, elas tinham muitas restrições. Existiam, por exemplo, as samaritanas eram até proibidas de falar com os judeus, coisas absurdas que aconteciam. Dentre elas, a mulher, num caso de traição, ser apedrejada. Nunca o homem, né, era apedrejado, era sempre a mulher. Então, a mulher sempre sofreu muito. E uma das coisas que Jesus fez é colocar a mulher no nível que ela merece, que ela ocupa, de um espírito imortal, filho de Deus. O espírito não tem sexo. Nós nos manifestamos no veículo físico de várias formas. E a nossa condição sexual é uma delas. Então, as mulheres sempre foram muito sacrificadas. E eu queria falar especificamente de uma delas, Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Maria Madalena tem uma história muito bonita, triste de certa forma, mas uma história de um espírito que hoje é uma das trabalhadoras do Cristo. E existe muita especulação e muita confusão com relação a Maria Madalena. Os evangelhos pouco falam. Vocês só vão encontrar informações confiáveis em duas obras espíritas, que essas sim, pela capacidade dos médiuns, retratam exatamente o que foi a vida de Maria Madalena. Uma é uma obra psicografada pelo Divaldo Franco, enviada pelo espírito Amélia Rodrigues. O nome da obra é Primícias do Reino. Primícias do Reino, que tem um capítulo que fala sobre Maria Madalena. E a outra obra, Boa Nova, psicografia do Chico Xavier, informações enviadas por Humberto de Campos. Fora essas informações, há muita fantasia. Inclusive uma série, um filme, baseados em coisas da cabeça do produtor. Não, talvez alguns aspectos sejam a realidade, mas a maior parte criada. Então, quem foi Maria Madalena? Ela foi uma mulher rica, muito rica, que vivia em Magdala,
E ela, por ser muito rica, ela queria um homem, ela tinha aquele homem. Ela fazia o que ela queria, com o poder dela, que aí sim, uma mulher rica tinha sua voz na sociedade, embora tivesse outras restrições. E Maria Madalena se cansou daquela vida. Algo faltava para ela. Então ela, através de uma criada, ouve sobre Jesus e ela vai encontrar com Jesus. E aí a vida dela muda. E ela passa a ser muito influente, inclusive entre os apóstolos. E eu vou ler trechos desse capítulo de uma dessas duas obras, do Primícias do Reino. Eu vou só dar uma pincelada, sugiro que vocês leiam, quem gosta do assunto, quem queira se informar. Então vou repetir duas obras que falam de forma séria sobre Maria de Magdala. Primícias do Reino, Espírito Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Franco. E Boa Nova, Espírito Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier. Então, no Primícias do Reino é explicado isso, que Maria de Magdala era muito rica e que ela então vai encontrar Jesus e se transforma com Jesus. Ela acreditava que o Mestre ressuscitaria dos mortos. Temia, no entanto, que os judeus houvessem roubado o corpo. Então aqui já está narrando aquele momento em que ela está junto ao túmulo de Jesus. Atemorizadas, Joana de Cusa, Maria, mãe de Marcos, e as outras companheiras desceram à cidade para anunciar o desaparecimento do corpo do Rabi. Então, as mulheres têm um papel muito importante nesse momento em que Jesus desaparece lá do túmulo, né? E elas que vão anunciar que Jesus tinha sumido. Mas uma delas vai ver Jesus, que é justamente Maria de Magdala. Então vejam a decisão de Jesus. Na hora de aparecer pela primeira vez, depois de ter deixado a cruz, ele aparece para uma mulher. E ele aparece para uma mulher que era condenada pela sociedade da época, que embora ela fosse rica e comprasse quem ela quisesse, ela era mal vista pelas outras mulheres. Ele vai usar justamente essa mulher que se transformou ao conhecê-lo como a primeira porta-voz da sua mensagem, da sua ressuscitação. Então, está descrito aqui: uma saudade feita de pungente dor estrangulava-lhe o peito. Foi muito rápido, teve a impressão de uma aragem que perpassou levemente perfumada. Voltou-se para trás e, por entre as lágrimas, viu a poucos metros um homem que lhe perguntou: mulher, por que choras? Quem buscas? Aquela voz, aquele perfil, ela não conseguiu concluir o raciocínio. Maria. E ela responde: Rabone, né? Ela vê Jesus. O deslumbramento dominou-a. O mestre ali estava em frente a ela. E Jesus vai falar: não me detenhas. Vai para meus irmãos e dize-lhes que eu sigo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então veja que situação. O momento máximo, talvez, do cristianismo, o reaparecimento, a ressurreição de Jesus, essa informação vem através de uma mulher, Maria de Magdala. Muitas pessoas confundem Maria Madalena com aquela mulher que traiu o marido e ia ser apedrejada. Aquela não é Maria Madalena. Maria Madalena é essa mulher rica que se transforma ao conhecer Jesus e passa a seguir Jesus. Ela venceu a distância com febricidade, saiu correndo e atingiu o cenáculo onde os companheiros se acolhiam constrangidos e receosos. Pairava no ambiente triste as sombras do desgosto. Ou seja, os apóstolos estão lá
arrasados, né, com a morte de Jesus na cruz. E vai aparecer quem? Maria Madalena, para dizer que viu Jesus. Ela disse logo que atravessou a porta e sua voz cantava: eu ouvi, vi o Rabi. O mestre voltou aos que o amam, disse ela. Sorria e chorava. Mandou-me anunciá-lo a seus irmãos. Elevar-se-á ao Pai. Ouvi bem, Jesus vive. Todas as suas fibras tremiam, como se fossem disjuntar. Ela estava vibrante ali, emocionada, trazendo a grande notícia para aquele grupo de homens. E tinha as outras mulheres ali também. E Maria, mãe de Jesus, vai dizer: conta-me, filha. Ansiosa, aquela que era a mãe dele. Fala-me tudo, meu filho voltou? E a voz tremia de compreensível emotividade. Não o creio, bradou alguém entre eles. O mestre morreu e deixou-nos nessa dificuldade a sós. Não creio na sua volta, só mesmo vendo-o. Ou seja, os homens não acreditaram na mulher. Jesus vai aparecer para uma mulher depois da cruz? Entenderam a situação? A discriminação? E então não bastava ali o depoimento de Maria de Magdala. É verdade, mesmo que não o creias, eu ouvi, apesar da minha antiga e infeliz condição, balbuciou humilhada. A mim me apareceu há pouco o Rabi. Então, Madalena está confirmando ali: eu vi Jesus. Aí entra Maria, a outra mulher. Eu creio, filha. Secreto pressentimento diz-me que meu filho vive. Eu o creio porque sei que a nossa dor e saudade estão com ele, como a sua saudade se demora em nós. Esses diálogos, considerando que é uma obra mediúnica, da maior seriedade, eles retratam fielmente o que aconteceu. Ao contrário de filmes, que o produtor inventa diálogos, aqui não. Aqui são as coisas conforme aconteceram, né? Eu estou apenas destacando alguns trechos. Sugiro que vocês leiam, tá bem? A cidade de Magdala era um centro de comércio e indústria de muita prosperidade. Para lá acorriam mercadores e aventureiros de todo o Oriente. Reclinada sobre as bordas do mar, gozava de clima ameno e desfrutava de águas piscosas privilegiadas. Estação de repouso recebia viajantes ilustres e nobres gregos, romanos, babilônios, fenícios, medos, que lhe disputavam as amenidades, conseguindo negócios rendosos e prazeres fáceis. É nessa cidade que vivia Magdala, né? Maria de Magdala, que é a cidade de Magdala. Depois de dolorosas e rudes experiências, ela conseguira adquirir na cidade famosa luxuoso palacete, favorecido com jardins e pomar imenso, onde sicômoros antigos e vetustos confraternizavam com plátanos, roseiras e madressilvas pequeninas. Vocês conhecem essas plantas? Em sua casa recepcionava os homens mais requestados que transitavam pela urbe agitada. E aqui já está retrocedendo, falando da história dela. Ou seja, ela era muito rica e recebia nesse luxuoso palacete os homens que ela queria. E ganhava muito dinheiro com isso. Possuía na sua vivenda, de linhas gregas sóbrias, tudo quanto a ambição pode cobiçar: joias exóticas de alto preço, perfumes raros e essências originais em vasilhames de alabastro trabalhado. E vai falar da condição de Madalena de mulher rica, não mudava o caráter de uma pobre meretriz de luxo, mercadora dos perfumes da ilusão. Mas ela sofria indizível amargura. Apesar daquela condição de mulher rica, tendo os homens tudo que ela queria, algo nela não estava bem. É aquela vozinha interior
dizendo: você está no caminho errado, você não é feliz. Tinha ânsia de paz no imenso caireiro do abismo das paixões aniquiladoras e desejava o amor. Ela tinha tudo, menos o amor verdadeiro. Um estranho amor que ambicionava secretamente, sem que o encontrasse. O amor que conhecia era, em verdade, luxúria de sabor. É o que ela conhecia, luxúria de sabor. Mas algo no íntimo dela a tornava infeliz. Agora vem outro complemento sobre Magdala, Maria de Magdala. De coração generoso, gostava de ajudar e, por ser infeliz, compreendia a dor dos sofredores e se apiedava da aflição dos desditosos. No fundo, ela era uma pessoa boa, de bom coração. Suas mãos e dedos adereçados derramavam moedas e ofertavam pães, e se as portas da sua casa se fechavam frequentemente aos servos do prazer, seus servos tinham severas ordens de abri-las à dor e ao sofrimento que buscasse ajuda ou guarida. Ou seja, Maria de Magdala era uma pessoa caridosa. Quando seu palácio se fechava para os homens, em outras horas ela tinha ordem aos seus criados para abrir o palácio para as pessoas necessitadas. Bonito isso, né? Ou seja, era uma pessoa de bem. Vivia e não sentia o amor. As servas falavam com Maria sobre ele, com estranho fascínio no olhar, antes mortiço e sem vitalidade. Chamavam-no libertador e completavam que não era um libertador comum. Ou seja, as servas falavam de Jesus e falavam sobre Jesus com Maria de Magdala. Numa noite de perfume primaveris, instada por uma serva de confiança, dedicada e fiel, permitiu um diálogo sobre ele. Aí, a serva foi conversar com Maria Madalena sobre Jesus. A jovem, que o escutara às vésperas, falou com desembaraço. Aí ela falando com Maria: Senhora, hoje ele pernoita perto daqui, em Cafarnaum. Ide vê-lo, senhora. Ela está convidando Maria a visitar Jesus. E ela pergunta para ela: receber-me-á o teu rabi? Dissera com desprezo de si mesma, né? O rabi, esclareceu a jovem entusiasmada, ama os sofredores e confabula com todos, informando que as impurezas muitas vezes estão ocultas e ninguém as vê. Dignos todos, no entanto, de compreensão e ajuda. E Maria vai dizer: mas eu sou diferente. Tu sabes que sou. Lágrimas fluíram quentes e confortadoras, como há muito não se expunha. E a criada vai dizer: Senhora, ele diz que veio encontrar o que estava perdido. Que diálogo bonito, né? Uma serva convencendo a sua ama, Maria, a ver Jesus. As duas de bom coração. E Maria vai continuar: sou uma condenada, dominada por espíritos imundos. Ele é a porta de redenção. Vamos, senhora, ele vos receberá. E aí vem o diálogo. A noite balouçava luzes miúdas no firmamento escuro, quando uma embarcação singrou as águas no rumo de Cafarnaum. Ela resolveu ir. Pegou o barquinho e foi. O diálogo fora breve. Toda uma vida, porém, perpassou nele. Ao retornar, não era a mesma. Ou seja, ela encontrou com Jesus. Ali parece que passou a vida toda dela. Quando ela voltou de Cafarnaum, ela já não era a mesma pessoa. Típica de quem encontrava Jesus. Quem encontrava Jesus já com o coração aberto. Estranha e poderosa transformação imprimira no seu íntimo esperanças e ideais novos, dantes jamais sonhados. Sentira-se morrer enquanto ouvia e sentira-se viver enquanto retornava. Na manhã seguinte, Magdala soube, pasmada, a notícia da conversão da pecadora.
No dia seguinte, a cidade toda de Magdala ficou sabendo da conversão de Maria. E olha o que ela vai fazer. Distribuir a tudo quanto possuía, e com o estritamente necessário, iniciava vida nova. Retornará, zombavam uns, sempre foi louca, mofavam outros. Então, Maria de Magdala se desfez de tudo que tinha. Quem faria isso? E fez isso para seguir Jesus e uma nova vida. E isso nos faz refletir desse nosso encontro, e cada um de vocês tem uma história, desse contato com Jesus nessa encarnação, que fez com que algo despertasse dentro de vocês. A nossa dificuldade é ter uma mudança radical. Nós ainda não somos capazes de nos desfazermos de tudo e, de certa forma, nem precisamos disso. O que nós precisamos nos desfazer do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa indiferença com relação à dor do próximo. Ninguém pede que a gente se desfaça de tudo e nem que nós sejamos pregados numa cruz. Mas Maria de Magdala foi radical. Ela assume uma outra vida, lembra muito a história de Saulo, Paulo de Tarso. Ela muda completamente. Então, isso denota um desapego. Ela tinha aquelas coisas, mas na verdade ela não se sentia feliz. Quando ela encontrou o que ela esperava, o amor, aquelas coisas materiais deixam de fazer sentido para ela. E ela se desfaz delas. E aí vem a continuação dessa narrativa. Havia em Magdala um homem de hábitos estranhos, chamava-se Simão, e permitia-se o devaneio de recepcionar pessoas ilustres que transitavam pela urbe famosa. Simão era fariseu, tendo orgulho de zelar pelas tradições e exibir a fortuna pessoal. Pelo seu palacete passaram respeitáveis figuras das artes e do pensamento, gênios das guerras e das leis, sacerdotes e magos itinerantes. Então esse Simão, que era um homem rico, que vivia em Magdala, ele recebia pessoas famosas, ele queria exibir a sua fortuna. E Simão, como todas as pessoas de Magdala, ouviram falar sobre Jesus. Empolgado com a notoriedade do Galileu, teve a ideia de recebê-lo em seu lar, apresentá-lo aos amigos, dialogar com ele. Então, ele que tinha essa propensão a receber no seu palacete pessoas famosas, pensou, vou convidar esse Jesus aqui para minha casa. Vou apresentar ele aos meus amigos. Sinal de status para mim, né? Então, é isso que ele vai fazer. E aí tem o banquete, e quase no final do banquete se ouviram gritos e vozes em altercação violenta, quando subitamente rompeu sala dentro a figura desgrenhada e chorosa de estranha mulher. É Maria de Magdala invadindo o banquete. Os cabelos desnastrados colavam-se à larga testa banhada de suor. Os olhos brilhavam com intensidade, fora das órbitas. Os zigomas salientes, corados, pareciam maçãs maduras, as vestes desalinhadas. Ela olhou em derredor, como se procurasse alguém, e, semi-enlouquecida, arrojou-se aos pés do rabi, que permaneceu impassível na posição que se encontrava. Ou seja, Maria de Magdala invade o banquete, ela estava meio alterada, né, suando, e se joga nos pés de Jesus. Tudo fora tão rápido que Simão não tivera tempo de tomar qualquer atitude. Estava estupefado. Conhecia, sim, aquela mulher. Visitara antes sua casa e lá participara de alguma noite orgíaca. Ou seja, Simão tinha ido em orgias na casa de Maria antes dela se converter. Desejou expulsá-la, intentou mesmo fazê-lo. Temeu, porém, conhecia a coragem dela, a sua audácia, pois que se atrevera a chegar até ali. Era Maria, transtornada pela vitória que experimentara desde o encontro com o rabi,
sentira-se liberta dos 7 espíritos demoníacos que a infelicitavam. Era outra, inteiramente renovada. E está dizendo aqui que Maria de Magdala tinha 7 espíritos obsessores. Ela ficou livre deles à medida que ela se transforma pelo amor. E essa mulher vai fazer o quê, Maria de Magdala? Vai pegar um óleo caríssimo e vai untar os pés de Jesus. Uma passagem que é muito conhecida. Essa Maria de Magdala, que invadiu o banquete e vai passar o óleo nos pés de Jesus. O Rabi dirigiu a mulher sofredora e inquiriu Simão outra vez: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Simão estava estarrecido. Ou seja, ela chorou muito e esfrega os cabelos nos pés de Jesus, passa óleo, e Jesus vai dizer, os pecados dela estão perdoados. Por quê? Porque ela amou muito. Jesus reconhece nela um espírito que já ama profundamente. Os teus pecados te são perdoados, vai-te em paz. Ela levantara-se de um salto, exuberante de felicidade, explodiu sonora gargalhada, saiu como chegara, a correr. Ela entrou correndo, saiu correndo. Desapareceu de Magdala, sumiu de Magdala. Todas as tardes, porém, na multidão, ajudava crianças enfermas, oferecendo-lhe olhos a cegos e mãos a trôpegos. Arrependida e ansiosa pela própria renovação total, pôs-se a seguir Jesus de cidade em cidade, por onde ele fosse. Ela passou a fazer o bem, numa escala muito grande, e passou a seguir Jesus de cidade em cidade. Ela passou a ser uma verdadeira seguidora de Jesus, não no ato apenas de ir atrás dele, mas de colocar em prática o seu amor. Esse é o grande lance de Maria de Magdala. Quando com as outras mulheres que o seguiam, ouvira cair, correr a sustentá-lo. Ele, estoico e sublime como sempre, lhe falou por entre lábios macerados e feridos: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Aqui já é Jesus no martírio, né? Gargalhadas zombeteiras estrugiram na multidão, por fim, a dolorosa hora da cruz. Ou seja, Maria de Magdala acompanhou todo o processo da crucificação de Jesus. E aí ele já está na cruz, e vem mais um trecho aqui da narrativa dessa obra Primícias do Reino. Fitando-o em xangue, já exânime, a gente tem que buscar o Google para o sinônimo das palavras, né? Nos instantes extremos, receara enlouquecer de dor ao lado de sua mãe, quando notou que a cruz, símbolo tradicional de punição, se tornava a rota eloquente de sublimação após ele, uma ponte para a imortalidade. Ou seja, ela estava enlouquecida de dor ali, junto de Maria de Magdala e as outras mulheres, né? E Maria ainda vai falar para ela: bom ânimo, filha, falou eternamente a Mãe Sublime, as nossas dores estão com ele. Sentiram a força de Maria de Nazaré? Aí Maria, a mãe de Jesus, fala para Maria de Magdala: bom ânimo, seja forte, filha, as nossas dores estão com ele. Os dias passaram agora feitos de saudades e recordações. Então Jesus já tinha sido colocado naquela gruta, cedida por José de Arimateia, né? E quando ele reaparece para Maria
de Magdala, Maria Madalena. Então ele depois reaparece, fala longamente com todos, quase 500, aqueles 500 da Galileia, e fala da edificação do reino da luz nas fronteiras do Espírito. E manda todos irem e pregar a todas as pessoas. 40 dias depois dos terríveis acontecimentos, ele apareceu a sua mãe e aos 11 que estavam em Jerusalém e levou-os até Betânia. O seguiram ansiosos, felizes, como nos dias idos. Não era, porém, a jornada como outrora. Recebereis as virtudes do Espírito Santo, disse Jesus. A mediunidade vai até vocês, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Todos estavam com os olhos fitos nele, e só então perceberam que ele ascendia lentamente, as mãos voltadas para eles num gesto de afago, as vestes luminosas, até desaparecer nas alturas. É interessante esse relato, que fala exatamente como aconteceu, né? Jesus começou a ascender, a subir lentamente, com as mãos estendidas para eles, e volta para a parte espiritual. E na última vez, essa vez foi a última, em que ele se manifesta entre os homens. E Maria de Magdala, estando a sós, a pervagar pelas praias longas, o recordavam, encontrou leprosos que vinham de longe a buscar socorro nas mãos dele. E como chegassem tarde, abraçou-os como irmãos e partiu para o vale dos imundos, cantando salmódias de felicidade. Maria de Magdala passa a cuidar das pessoas mais rejeitadas pela sociedade daquela época. Aqueles que tinham hanseníase, os leprosos, que viviam num vale, afastados da sociedade para morrerem lá sozinhos. Maria de Magdala cuida desses leprosos e mais, vai viver no vale dos leprosos com eles. Essa é a história de Maria, que amou muito. Ela entra no vale dos leprosos, onde todo mundo fugia, ela vai para lá. Rediviva desde quando conhecera, ao morrer às portas da cidade de Éfeso, demandou a vida nos braços de Jesus, aquela cuja experiência e amor total ao Mestre são lições vivas vencendo os séculos. E assim se encerra Primícias do Reino. Maria de Magdala, ela pega lepra e vai morrer, próxima a Maria de Nazaré, e ela, ao morrer, é recebida por Jesus. E esse finalzinho de Maria de Magdala, que não está bem relatado na obra Primícias do Reino, porque a história para aí, essa parte final da vida de Magdala já é bem abordada na outra obra, no Boa Nova. Eu vou ler só um trechinho aqui para vocês para poder encerrar. Não sei se está sendo interessante para vocês, essa história de Maria de Magdala. Eu não gosto de ficar lendo textos, mas isso é para incentivar vocês a lerem essas duas obras magníficas que tem em cada uma delas esse capítulo sobre Maria de Magdala. Tá? Então, vou ler aqui um trechinhos do Boa Nova, que eu tenho que selecionar aqui porque o nosso tempo está se encerrando. Peço que vocês deem as suas curtidas, seus comentários. Então, na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale através de estradas ásperas. Acontece o seguinte, ela pega a lepra no Vale dos Leprosos, mas ela quer ver Maria de Nazaré, e ela vai ao encontro de Maria, então ela deixa o vale, afastando-se de misérrimas choupanas. A peregrinação foi-lhe difícil e angustiosa, ela já estava com a lepra. Para satisfazer os seus intentos, recorreu à caridade.
Ela que foi rica vai pedir esmola agora, no caminho para encontrar com Maria de Nazaré. Sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício, observando as feridas pustulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Ou seja, apesar de cheia de feridas, partes do corpo se desfazendo, ela estava feliz porque o espírito dela estava bem. E vai falar então que ela encontra Maria e que ela vai morrer, vai desencarnar. E o finalzinho é assim: em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos, e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu, e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos, e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Até me emociono para falar desse finalzinho, que Jesus recebe Maria nos seus braços. Ela amou demais. E ela praticou o tempo todo em que ela se converte a caridade, o amor. Ela se transforma numa verdadeira cristã. Ela faz talvez o que os apóstolos não fizeram. E ela vai aos vales de leprosos, cuida dos leprosos. Quantas pessoas ela consolou, quantas pessoas morreram em seus braços. E ela sai do vale nas horas finais. Queria ver Maria. E ela já está muito fraca. E ela morre e é recebida por Jesus. Essa é a história de Maria de Magdala. E eu queria mostrar para vocês algumas figurinhas aí para ilustrar essa história, para a gente poder encerrar. Nosso tempo está acabando. Vejam aí uma figura que eu vou mostrar. O que faz Maria Madalena hoje na espiritualidade? É lógico, é uma das maiores trabalhadoras do Cristo. E ela trabalha ativamente no nosso Brasil. Existe uma colônia espiritual acima de Goiás, que é a colônia Nova Esperança, dirigida por Maria de Magdala. Então vejam a figura número 1, que eu vou botar algumas informações sobre essa colônia dirigida por Maria. Estão vendo aí? Colônia Espiritual Nova Esperança. Poderia ser chamada de colônia da estatística planetária, devido à sua importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no orbe planetário, o que hoje equivale a aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Ou seja, essa colônia, dirigida por Maria de Magdala, faz a estatística de todas as encarnações, todos os espíritos, em que colônias eles estão, onde eles se localizam. Então, essa colônia, ela se localiza bem próximo à cidade de Palmelo, que é considerada a cidade mais espírita do Brasil, para quem não sabe, na direção de leste a norte, estendendo-se nas direções das localidades de Pires do Rio, Ipameri e Caldas Novas, respectivamente. É uma colônia bem grande. É grande a quantidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros. Ela também é uma colônia socorrista, devido à sua potente irradiação planetária. Após o tratamento inicial, vários espíritos são encaminhados a outras colônias para o prosseguimento de tratamentos específicos, ou por afinidade e vontade, ou ainda por solicitação de espíritos familiares. Então, essa colônia recebe os espíritos para primeiros socorros. Após o tratamento inicial,
esses espíritos são encaminhados para outras colônias para continuar o tratamento, a missão de cada um, ou pela vontade deles, ou pela solicitação de espíritos familiares, que tenham méritos para isso, para intercessão. Para finalizar aqui na figura, possui vários postos de socorro e atendimento espalhados por vários lugares da crosta terrena, e estes postos recebem todos o nome de Boa Esperança. Ou seja, essa colônia tem vários postos de socorro espalhados pelo planeta, todos ligados a ela e ligados a Maria de Magdala. As atividades espirituais são intensas e possuem muitos emissários de luz. Todo o trabalho de serviço prestado na colônia recebe-se bônus hora. Igual ao nosso lar, né? Então, voltando aqui para mim, vejam a grandiosidade do trabalho de Maria de Magdala. E para encerrar, vejam mais 3 figurinhas em sequência. Figura número 2, Maria de Magdala e Jesus na casa de Simão Pedro. É aquela cena em que ela entra correndo e vai aos pés de Jesus e começa a esfregar as lágrimas nos pés, limpando os pés de Jesus e passando óleo, né, em que Jesus fala que todos os pecados dela estão perdoados. Essa é Maria de Magdala. A figura número 3, Maria de Magdala vê Jesus no túmulo. Nessa figurinha simboliza a visão que Maria de Magdala tem de Jesus. A primeira a ver Jesus. Que honra, hein? Que honra para Maria de Magdala. A primeira a ver o governador espiritual do planeta, fora do corpo físico, né, se apresentando ali para ela, ou materializado, não se sabe, mas se apresentando a ela após a cruz. E a figura número 4 é como representaram Maria de Magdala, como ela é vista nesse trabalho dela na colônia Nova Esperança. Muito bonita, né? Então, voltando aqui para mim, minha gente, essa história, breve história, no tempo que a gente tem, sobre Maria de Magdala. Espero que não tenha sido cansativo, maçante, porque eu tive que ficar lendo, mas eu convido vocês mais uma vez a lerem o Primícias do Reino, psicografia do Chico Divaldo pelo Espírito Amélia Rodrigues, e também o Boa Nova, psicografia do Chico Xavier, e mensagens enviadas por Humberto de Campos. São 2 obras maravilhosas que tratam de assuntos, de coisas que aconteceram no tempo de Jesus, conforme elas aconteceram realmente. E por isso que tem encaixado aí a história de Maria de Magdala. Então, que Maria de Magdala sirva de inspiração para todas as mulheres, estendendo isso para todos os homens, aqueles que se sentem fracos, que se sentem pecadores. Sempre é hora de mudar. Sempre é hora de transformação, de reforma, e que ela, então, receba a nossa gratidão por esse trabalho magnífico que realiza no planeta, no nosso Brasil. É um espírito abençoado, de muita luz, que nós devemos, sugiro a vocês hoje, muita prece para ela de gratidão. Ela merece isso, né? Então, me despeço de vocês, feliz por ter contado essa história sobre Maria de Magdala. Que Jesus a abençoe e abençoe a todos nós, a todos vocês. Nos vemos na próxima terça-feira. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.